Palmeiras! Eita, o Verdão tá demais no cenário fazendo nós acreditar, ué, só. É notícia toda hora, então conta mais outra pra nós, só. Quer de você, homem? Oxi, onde nós vai? Karma, senil. Com o acerto confirmado do Tales pro time do Olympiacos, a Leila já avança nas negociações pelo Benedetti, zagueiro de 19 anos que está chamando a atenção da Europa por conta de sua grande estatura, ele que conseguiu a façanha de receber e ver suas negociações intensificadas com o time europeu. E apesar de ainda não ter sido revelado qual clube se trata, existe uma empolgação grande na diretoria que fará questão de negociar o jogador para logo em seguida contratar um zagueiro mais experiente. E especula-se que o acordo que está sendo negociado chega à casa dos 60 milhões de reais, mas nesse momento não existe um número oficial. E se realmente pintar uma oferta dessas, a Leila não terá de escutar o Abel e muito menos o Barros, bastando apenas a assinatura dela para o final feliz acontecer. E respeito todo o torcedor que acredita no Benedetti, mas no meu modo de enxergar o futebol vejo que ele não está pronto para assumir a responsabilidade no time principal. E além do mais, nesse momento não temos tempo para esperar um jovem da defesa ganhar uma rodagem, pois precisamos de alguém pronto que chegue com a tal liderança para decidir. E isso em todas as decisões, concordam? O comunicado desse domingão está em cima de duas contratações de agora e a primeira delas é a do Carlos Miguel, que está realizando exames médicos, e o Jeft, que chegará amanhã ao Brasil para seguir também com a rotina de exames. E os dois se apresentarão ao elenco e iniciarão a rotina intensiva de treinos com o Abel, que vai avaliar os dois e acredita que já nessa próxima semana a dupla estará apta para ser relacionada. E a inscrição no BID é feita em poucas horas e não teremos problemas maiores em relação a isso, e se espera que ambos consigam dar conta do recado e representar bem o Palmeiras. Principalmente o Jeft, que chega com olhares de total desconfiança, mas infelizmente não há como a gente não ter essa péssima impressão, pois é um jogador que ninguém nunca ouviu falar e chega por um valor acima da média, já que foram pagos quase 50 milhões de reais. Mas nós torcemos para que dessa vez a diretoria não tenha rasgado dinheiro, pois quando se tem um Tagliafico à disposição no mercado, é claro que parte da torcida fica um pouco chateada. Isso é normal, mas de todo modo eu desejo aqui toda a sorte do mundo pro Carlos Miguel e pro Jeft, certo? Está definido mesmo, o Palmeiras deverá seguir com as orientações do Gagliotti, assim como foi na semifinal. Veremos mais uma decisão com os ingressos gratuitos. E a CBF anunciou nesse final de semana as datas e horários da grande final do Brasileirão Sub-20. E o jogo de ida será no dia 20, às 18 horas, e o da volta no dia 26, às 21 horas. E o time que entrará em campo terá a responsabilidade de trazer mais uma taça do Brasileirão para cá, e na classificação contra o Cruzeiro, o JP foi visto bastante emocionado na beirada do campo, pois ele sabe que o trabalho feito desde o início do ano foi doloroso para quem não acompanha o elenco do Sub-20, que passou por várias reformulações. E muitos destaques que estão hoje no profissional acabaram deixando o time na mão, e com isso o dirigente teve uma força-tarefa para remontar o time, e com as peças recém-contratadas, nós estamos colhendo os frutos agora com essa decisão. E claro que não dá para comparar a base com o profissional, mas que fique de mensagem para a diretoria do principal, pois quando se faz contratações pontuais o resultado sempre será esse. E se tudo der certo, vamos levantar mais uma taça dentro do Allianz Parque, e essa conquista ficará marcada pelo sucesso do Gilberto, que está forçando o Abel através de seu ótimo futebol a subi-lo para o profissional de vez. E olha que ele fez um golaço nessa classificação, deixando a torcida ainda mais esperançosa pela sua subida. E você, o que acha? Será que dessa vez o moleque terá sua chance com o Abel mesmo, ou ainda não? Me digam abaixo. Dentro dessas próximas horas sairá finalmente a definição envolvendo o Palmeiras, Enciso e Brighton, e a imprensa inglesa, enfim, também confirmou na tarde de sábado que o empresário do jogador estava em reunião com os dirigentes do clube inglês, mas até agora não foram revelados mais detalhes do que foi definido e, portanto, o melhor a ser feito é aguardar o anúncio derradeiro, porque o jogador já tem um pré-acordo firmado com o Verdão e aguarda o acerto entre os dois clubes para seguir seu destino. E foi confirmado ainda nessas últimas horas que o Chelsea estaria atrás do negócio também, mas tudo isso não passou de especulação.
E só informo aqui que nessa janela de transferências o Palmeiras teoricamente gastou apenas com o Ramon, se for colocar no papel, a saída do Vanderlan por 44 milhões de reais, mais a saída do Thales com também os 44 milhões de reais, fizemos teoricamente uma troca, só aí são 88 milhões. E essas duas vendas por si só já pagaram a chegada do Jeft e do Carlos Miguel, que na teoria veio de graça se eu não estiver enganado. Hoje, dia em que ambos irão se enfrentar novamente, agora no Rio de Janeiro mais tarde, no estádio do time carioca de nome Nilton Santos, um dos grandes jogadores do time deles. Chega agora a notícia da FIFA que a Leila Pereira do Palmeiras e o John Testor do Botafogo, quem diria, os rivais vão salivar de tanta raiva. Esses nomes estão agora sendo os indicados ao prêmio Confute pela FIFA na categoria de melhor gestor de clube da América do Sul, uma honra para poucos, muito embora eu entenda que por gestão o Testor como SAF seja bem mais e a Leila não sendo uma SAF, sejamos justos, um pouco abaixo, mas concordo que sejam de fato os nomes mais indicados no momento sem dúvida alguma. E vocês o que acham disso agora? O Augusto Melo da Gambazada deve estar lá embaixo como certamente o pior de todos os tempos, hein? As novidades para esse jogão de hoje estão novamente na dupla que está empolgando nesse momento toda a torcida palmeirense, que é a conhecida dupla Vitor Lopes ou Flaco Roque. Essa que deverá ser novamente a grande protagonista do time nessa noite de domingo na partida contra o Botafogo. E chegou o momento certo e a hora exata em que o time vai precisar dar a sua resposta em campo em um jogo grande, e o Abel ainda acredita que se o time sair vencedor do Nilton Santos, confiança incendiará com barril de pólvora e tudo mais. Esse nosso vestiário, e o clube só precisa de uma resposta em jogo grande para dar a volta por cima depois da goleada sobre o fraco Universitário, que chegou graças a Deus no momento exato. E diante desse pré-jogo teremos uma provável escalação com o Everton no gol, Giai, Micael ou Murilo, Gustavo Gomes e Piquerez na zaga, Aníbal Moreno, Lucas Gospel e Maurício no meio de campo, Ramon Sousa, Vitor Roque e Flaco Lopes na frente. E então aproveite para deixar agora aí abaixo nos comentários o palpite dessa grande partida, e reforço que os 3 primeiros inscritos que acertarem o resultado, digo apenas de vitórias, serão selecionados pela equipe do canal Nação Alviverde para o giro de amanhã. E peço ainda por gentileza que também deixem o local de onde vocês estão falando, já que gostamos sempre de dizer ao lado do acertador a sua cidade também, ok? Então não se esqueçam e avante palestra! Palmeiras!